Tudo que nós estamos falando agora aqui, né? O Corinthians vive há décadas e décadas. Né? O Corinthians não virou o século, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão. O Corinthians segue com esse modelo que é sempre assim. Sempre tem um problema, um caos, um incêndio para apagar. Sempre tem um... Não é? O Corinthians vem de dinastias. A dinastia Vadielu, a dinastia Vicente Mateus, a dinastia Alberto Alibe, a dinastia Renovação e Transparência. E, administrativamente falando, Corinthians sempre com problemas, sempre enrolado. Agora, essa dívida, que chega agora a 2 bilhões e 100 milhões, tem muito de responsabilidade do Conselho, Tominha. O Conselho abraçou essa farra, sentou na farra e não fez nada. Porque isso era para ter sido investigado pelo Conselho desde quando começou essa dívida astronômica e bilionária. Por que o Conselho chancelou toda essa farra dos dirigentes do Corinthians nos últimos anos? Eu concordo com você. Por isso que eu saí candidato a presidente do Conselho. Então, mas... É muito bom a sua pergunta, porque tem muita gente, eu vejo nas mídias sociais, faz parte também, da democracia. Que fala, onde estava esse turma nos últimos 16 anos? Onde esse turma quer aparecer? Só chegou agora, então esses caras não lê. E a gente ficava muito abafado realmente, porque era 1-2. Então eu quero lembrar o seguinte, eu estava na oposição, estou ainda, agora eu sou independente, porque eu sou presidente do Conselho e não tenho lado. Evidentemente o meu lado é Corinthians, eu tenho que administrar para a oposição em situação o Conselho, então eu tenho que respeitar todo mundo, eu não tenho lado. Mas eu, desde 95, eu sempre fui oposição, construtiva, não destrutiva. Quanto pior, melhor, torcer contra. Mas eu fui autor de vários questionamentos e sempre fui abafado, vaiado no Conselho, pedi impeachment já, mas com fundamento, chegou aí a voto. Reprovamos conta de presidente, pedimos providência para o presidente do Conselho, arquivaram. Então assim... Sim, mas Tominha, então... Não, só para completar, peraí. Então eu concordo plenamente com você. O Conselho sempre foi omisso, não por conta dos conselheiros, por conta do sistema. Vou te resgatar uma coisa. E não está na hora de mudar isso, então? Nós vamos mudar, estamos mudando. Foi por isso que eu falo muito oportuno a sua pergunta. Por quê? Nós tínhamos um modelo de eleição no Conselho que era o tal do chapão. O que era o chapão? Até para o ouvinte entender. O candidato a presidente escolhia 200 candidatos ao Conselho que se elegiam com ele. Então nós temos hoje 300 conselheiros, 100 são vitalícios. Foram eleitos lá atrás, indicados por um presidente, submetido a uma votação no plenário do Conselho, depois ratificado pela Assembleia Geral. Beleza, são vitalícios. Aí você tem 200 conselheiros que eram quadrenais, hoje é trienal. O candidato a presidente levava uma chapa com 200. Ele ganhava a eleição, esses 200 caras entravam com ele. Então o que acontecia? Ele falou, se não votar comigo no Conselho, na próxima você está fora. Então esses 200 caras que eram eleitos com o presidente eram refém do presidente. Não podia fazer nada contra. Beleza, com muito custo nós conseguimos avançar. Tentamos botar voto individual, não conseguimos. Conseguimos dar um belo passo à frente e passamos a ter as famosas chapinhas. Então do chapão virou chapinha. 8 chapas de 25 conselheiros. Então em vez de 200, viraram 8 chapas de 25. Então o presidente sai candidato e saem várias chapas de 25 candidatos. As 8 melhores colocadas ganham a eleição. O que esse passo se mostrou com o passar do tempo, 2, 3 eleições, que ao invés do presidente fazer o conselho de refém, o conselho começou a fazer o presidente de refém. Ó, a minha chapa se elegeu. Todas elas têm um dono. Falar o seguinte, se você não me der uma diretoria, meus 25 votos você não vai ter. Então o cara quer essa diretoria, quer aquela diretoria. Começa a fazer oposição. Isso, então assim, virou troca de poder. O que nós estamos fazendo? Você fala, tem que mudar. Nós estamos com uma reforma em andamento. O que eu tenho pregado? É óbvio que quem vai decidir é o Conselho e os associados. Tem que acabar com isso. O voto tem que ser individual. É o sócio que escolhe 10, o sócio escolhe 10 candidatos e ele monta a chapa. O voto é individual. Os 200 melhor colocados entra. A favor do sócio torcedor votar na eleição do Corinthians? Tem que discutir. Você sabe que nós chegamos... Mas você é a favor? Sou, porque assim, chegamos no momento que nós perdemos a capacidade de entendimento político no clube. Olha a zona que está lá. Mas internamente ninguém quer, hein, doutor? Problema deles. Eles não querem, porque eles nunca mais vão ter nenhum candidato eleito. Eu já tive dúvida. Hoje eu sou absolutamente a favor, porque nós perdemos a capacidade política de resolver nossos problemas. Mas aí a Gaviões vai eleger o presidente toda hora. Vocês vão ficar na mão da Gaviões. Vai virar uma dinastia. Não vai ficar na mão de ninguém. Claro que vai. Não vai. É o seguinte, ó.
O problema é o conselho. Eu acho que assim, um modelo, não sou eu que decido, é o plenário do conselho e a Assembleia Geral. Mas você pode ter um modelo que seja o seguinte, voto individual. Não seria fiel ao torcedor. Eu colocaria um novo modelo. É o torcedor e eleitor. Você cria uma nova categoria dentro do clube, o clube controla esse cadastro. O fiel torcedor começou lá atrás, eu não sei como é que começou a criar. Bem lá dos tempos da Omni. Então assim, eu sempre tive, mas não vou falar disso porque eu não vou prejudicar a instituição. Mas o senhor vai comprar essa briga ou não? Já está comprada, estamos debatendo lá. Já tem proposta disso, está lá dentro do conselho, vai ter que votar. Já está comprado. Agora quem vai decidir não sou eu. Não vou aprovar. Aí é outra história. Todos os conselheiros que eu aí falo, é eles outra são história. Todos. Botar para votar, eu fiz. Perfeito, não. O trabalho do senhor está realizando, Então, sem o que dúvida. que eu Agora, acho? Você é tem uma alguns briga modelos? sozinho, né? Uma guerra Paciência. sozinho. Você tem alguns modelos, por exemplo, o indivíduo cria lá o torcedor e o eleitor. O que acontece? Os associados nunca tiveram a possibilidade de debater isso, então eles assustam. Pô, 30 mil caras, vai chegar aqui, vai entrar no clube. Não vai frequentar o clube. Vai pagar um valor, tipo uma mensalidade, que o sócio paga no clube, mas não pode frequentar. Não vota para o conselho, só vota para presidente. Dessa mensalidade que ele paga, ele tem que pagar 5 anos para poder votar. Todo esse recurso tem que ter uma prestação de conta na internet. 70% desse valor que ele paga mensalmente vai ser destinado só para melhorias do clube social. A vida inteira, até 2014, era o clube social que bancava o futebol. Está na hora do futebol retribuir para o clube. Ou separar. Não, sou contra, você acaba Sou o Corinthians. contra? Não, claro que sim. Porque assim, aí você vai virar uma SAF branca. Aí o Corinthians nunca mais vai virar, os caras que têm direito ao sócio lá, o Corinthians bancou futebol 110 anos, Mas porra. não se faz necessário nesse momento de política administrativa você terrível. Você tem outros modelos, que é isso aí. O cara quer votar para presidente, vota. E banca o clube. Aí você cria essa categoria, ele recolhe uma taxa mensal, 70% dessa taxa vai para o clube social, o sócio começa a ver com mais simpatia, eles não frequentam o clube e tem direito a votar o presidente. Você tem 5 anos, o cara vai votar daqui 10 anos, tudo bem. Vai decidir quem é o presidente e o presidente vai ser cobrado por todo jeito. Não dá para o cara eleger o presidente e achar que o presidente vai fazer o quê? Vai ter que trabalhar porque os caras derrubam também. Não dá, porque também chegamos num momento que não dá pra gente ter o Corinthians administrado por 3 mil caras que não tem mais capacidade política de fazer gestão. Não, sem dúvida. Igual. No meio do ano passado, o senhor... O Corinthians é diferente, tem que se enxergar e tem que ser... É que nem a mulher de César. O que eu falo para o Augusto é o seguinte, você, para ser presidente, você falou que falava em nome de toda a oposição. Então chegar ao governo não basta, administrar o Corinthians não basta. Combateu tudo que tinha aí até 16 anos para cá. Não basta falar que é honesto, que é transparente. É mulher de César, tem que transpirar a honestidade, não pode deixar a vírgula descolada na frase. É uma ponta solta. Mas não é o que parece. Agora, antes da eleição do ano passado, o senhor nos deu uma entrevista